da gente fazer aqui o teste de condução com o Jetta, vamos lá? Engatando a ré, lembrando que nós temos freio de estacionamento elétrico, câmera traseira, tem linha de guia, mas não é dinâmica, volante com assistência elétrica, o que é muito bom aí para você ter mais conforto e não roubar potência do motor. Câmera de ré funciona muito bem, lembrando que o carro tem sensores dianteiros e traseiros. Vamos fazer aqui uma aproximação do obstáculo. Como vocês podem ver, funciona direitinho aí o sensor traseiro. Vamos lá para o nosso teste de tachão e ver como é que o Jetta se comporta aqui. Alinhando com o tachão. Suspensão bem característica da Volkswagen, ela é um pouco mais firme, mas bastante resistente. Então a gente não escuta nenhum barulho de fraqueza, de fragilidade. Ela é bem consistente nesse ponto. O acabamento interno tem alguns grilinhos, nada assim de muito mais forte, mas a gente percebe que poderia ser um pouquinho melhor o acabamento interno aqui em matéria de ruído. Primeira lombada a 30 por hora, vamos acertar aqui a velocidade do carro, vamos ver como é que o carro se sai aqui na lombada. Passou bem, não bateu, não raspou nada, foi bem tranquilo, suspensão também foi muito bem. Vamos ver agora na segunda lombada, que é um pouquinho mais difícil aí que a primeira. Vamos ver como é que o Jetta se sai aqui na segunda lombada 30. Aqui já deu uma pancada forte lá na frente, o que mostra que não é um carro para essas coisas. Portanto, nas outras lombadas vamos fazer um pouquinho mais devagar e atenção aí a esses obstáculos. Então vamos ver como é que é o isolamento acústico aqui no bloco reto. Suspensão é boa, absorve bem, mas continua aqueles grilinhos do acabamento. Não é muito pronunciado, mas a gente percebe bem isso. Já a terceira lombada a gente já reduziu aqui um pouco a velocidade para não ter mais perigo aí de bater a frente do carro. Suspensão tá macia, não tá muito dura. Quarta e última lombada. E a gente percebe que assim, em matéria de conforto, é bom, ele consegue absorver bem as irregularidades e é só a questão do acabamento que poderia ser um pouco melhor para esta categoria de carro. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia, vamos parar o carro, vamos virar todo o volante e vamos ver quanto é que ele usa aqui do espaço para fazer a manobra. Vamos lá. Vou até ligar o sensor de estacionamento dianteiro aqui para auxiliar a gente. Vamos desvirar todo o volante. Vai virar um pouquinho mais que 90 graus, tá, pessoal? Mas foi bem pouquinho mais. Vamos lá. Terminando aqui a manobra e olha só, o carro quase que saiu completamente alinhado aqui com a rua. O que mostra que mesmo sendo um carro relativamente grande, afinal de contas o Jetta é um sedã médio, ele tem um bom raio de giro, porque a gente já teve carros, inclusive menores que esse, que ocupou mais espaço para poder fazer essa manobra. De toda forma, o que a gente pode dizer? A suspensão é bastante consistente, aguenta bem, só temos que tomar cuidado um pouco com o bico, porque ele é um pouco mais baixo e aí os obstáculos maiores você pode ter problema. Agora de resto muito tranquilo, volante leve, ocupa pequeno espaço ali na manobra quando a gente considera aí o tamanho do carro, dirigibilidade agradável e só a questão mesmo do acabamento que poderia ser um pouco melhor considerando a faixa de preço do veículo. Hora da gente dirigir aqui o Cruze, vamos lá para nossa manobra. Lembrando que aqui nós temos uma câmera de ré melhor agora, ela está com mais definição, inclusive aqui nós temos as linhas de guias dinâmicas, o que ajuda aí na manobra. E detalhe, tá, pessoal, o volante aqui do Cruze, que também tem assistência elétrica, me pareceu um pouco mais leve do que o Jetta, então ele dá um pouquinho mais de conforto aqui por ter menos peso. O carro também tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, vamos fazer o teste aqui do sensor, estamos chegando aqui perto do obstáculo. Vocês podem ver que ele funciona muito bem, inclusive ele coloca ali um símbolozinho de exclamação em cima do objeto para te alertar com mais precisão. Vamos aqui para o teste de tachão, vamos ver como é que o carro se comporta. Bom, na minha impressão, a suspensão do Cruze parece mais suave, também é resistente, mas assim, a do Jetta passa mais confiança estrutural. Já essa daqui, ela é seguramente mais confortável para passar nesse tipo de obstáculo. E o isolamento acústico aqui no Cruze também é melhor do que no Jetta. Não é muito melhor, mas é melhor.
Vamos lá para a lombada a 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se sai aqui na lombada. Primeira lombada. Aí, já na primeira lombada, o bico do Cruze já raspou. E a gente já esperava isso, porque de outros testes, o Cruze tem aquele acabamento na parte dianteira que realmente pega mais no carro. Então nem adianta a gente continuar passando nas lombadas em mais velocidade. Aqui não foi nem a 30, a gente já sentiu o bico raspar também, porque aquele acabamento é mais baixo mesmo. Inclusive a gente já falou isso até com o pessoal da engenharia da GM. Vamos ver como é que fica aqui o Blocreto, isolamento acústico do carro. Nitidamente superior ao isolamento acústico. O carro também é mais macio nesse tipo de piso. É bastante perceptível a suavidade do rodar do Cruze nessa condição. Então, para quem valoriza conforto e qualidade de acabamento, nesse ponto o Cruze ganha, e ganha fácil do Jetta. Porém, nas lombadas e valetas e buracos, mais atenção, porque a frente do Cruze é efetivamente mais baixa aí que a do Jetta, então você precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos lá para nossa manobra de fim de rua. Já vou alinhar aqui o carro com o lado direito da guia, para a gente poder ver como é que o Cruze se sai aí na manobra. Vamos parar o carro, vamos virar todo o volante. O volante é mais leve mesmo, seguramente mais leve. Vamos fazer a manobra. Ó, eu tive a impressão do Cruze virar um pouco menos do que o Jetta, mas vamos conferir para ver se é isso mesmo. Vamos lá, fazendo a manobra aqui. E não era impressão não, o Cruze saiu um pouquinho desalinhado aqui para a esquerda. Ele usa um pouco mais de espaço para fazer a manobra do que o Jetta. Então o raio de giro ou diâmetro de giro, como vocês preferirem, do Cruze é um pouquinho maior do que o Jetta. Não muito coisa, mas é. Efetivamente temos um carro mais confortável, melhor isolamento acústico, direção mais leve, câmera de ré aqui ela tem mais definição, tem a linha de guia que é muito interessante, mas fica a ressalva do bico baixo. Então cuidado aí na hora de passar em lombadas, valetas e buracos, porque o carro é mais baixo e vai acabar pegando ou batendo nesses obstáculos. Aproveitar agora para demonstrar o alerta de colisão frontal que o Cruze possui. Vocês estão vendo que eu já estou aqui no modo que mede a distância em relação ao carro da frente. Inclusive a gente tem esse menu que identificou o veículo. O que eu vou fazer? Vou acelerar de forma um pouquinho mais perigosa em relação ao carro da frente. Vocês estão vendo o ícone verde do lado esquerdo do painel. Olha só, ele já deu o alerta e avisou da aproximação em relação ao carro da frente. Você consegue mudar através deste indicador aqui como que você quer que ele reaja. Então você tem aqui 3 níveis, esse sendo o nível mais longe, e depois você tem o nível intermediário e o nível mais perto. Então assim você pode escolher onde você quer que ele dê o alerta. Agora, quando você se aproxima do carro de forma não tão perigosa, ele muda o ícone ali para laranja e não dá o alerta. Ele só vai dar o alerta se você realmente estiver indo de forma muito impetuosa em relação ao carro da frente. Outro recurso bem interessante é o assistente de manutenção de faixa. Você tem um botão aqui no console, eu acionei o botão, ele já colocou um ícone verdinho ali do lado esquerdo, acima do alerta de colisão frontal, dizendo que o sistema está ativo. Então ele está monitorando a faixa de rolamento da estrada. Olha só, vou soltar o volante do carro, vocês percebem que o volante faz uma correção. A mesma coisa vai acontecer agora com a faixa de rolamento. Então ele procura manter o carro na pista. Agora, como vocês acabaram de ver, se você não coloca a mão no volante por algum tempo, ele te dá o alerta justamente para dizer, olha, atenção, assuma o volante. Isso aqui não é um sistema de direção autônoma, é apenas um auxiliar de condução. Vou repetir aqui o teste, vou soltar o carro aqui na faixa. Vocês podem ver que, ó, ele já está mantendo o carro na faixa. Agora, ele está indo um pouquinho para a direita, vamos ver se ele vai, fez a correção mais uma vez, mas deu o alerta. Esses recursos servem para basicamente prevenir um motorista distraído que ele pode eventualmente estar dançando aí na faixa. Inclusive, além do alerta sonoro, você sente a força aqui no volante quando você está comendo a faixa. De toda forma, é um recurso adicional para melhorar a segurança do carro e evitar distrações, um eventual acidente.
Vale ressaltar aqui que nós temos o controle de cruzeiro, que muita gente chama de piloto automático, e também temos a função do limitador de velocidade, bastante útil aí para você usar na cidade. Então você usa ele aqui, define uma velocidade máxima e o carro não passa daquela velocidade. Ou então você tem simplesmente aqui o controle de cruzeiro, que você pode selecionar uma determinada velocidade e aí ele vai manter o carro nessa condição. Agora, pessoal, esse carro não tem o controle de cruzeiro adaptativo, porque apesar dele ter a câmera com alerta de colisão frontal, o controle de cruzeiro adaptativo necessita de um radar para medir a distância do carro da frente, poder fazer a frenagem e aceleração. De toda forma, os sistemas de assistências do Cruze acabam sendo bastante úteis, principalmente para aqueles motoristas mais distraídos. É importante destacar que o rodar do Cruze na estrada se mostra ainda mais macio do que dentro da cidade. O isolamento acústico também é muito bom. Nesse ponto, o Cruze é um carro muito indicado para quem procura, antes de tudo, conforto ao dirigir. Agora eu estou aqui no Jetta e a primeira coisa que eu já quero destacar é que o carro da Volkswagen ele tem uma dirigibilidade nitidamente mais esportiva. A suspensão aqui na estrada é mais precisa, você tem a direção mais direta no modelo. Outra coisa também que o que aconteceu na área urbana se repete aqui na estrada. O isolamento acústico do Jetta ele não é tão preciso ou tão bom quanto o do Chevrolet Cruze. Você acaba escutando um pouco mais de ruído externo. Assim fica bastante clara a diferença que quem quer um acerto mais esportivo vai ter isso no Jetta e o conforto certamente será lá no Chevrolet Cruze. Agora eu vou aproveitar para demonstrar o sistema do alerta de colisão frontal, que é o Front Assist do Jetta. Para isso ele usa o radar que ele tem lá na frente do carro. Inclusive a gente já está aqui na tela que mostra a distância em relação ao veículo da frente. O que eu vou fazer? Vou acelerar de forma perigosa em relação ao veículo da frente. Vamos lá, acelerando aqui um pouco mais. Ó, como vocês viram, ele dá o alerta aqui de forma bastante clara aqui no painel, mostrando que você pode entrar numa iminência de colisão. Ele está permanentemente medindo ali a distância do carro da frente. E quando você quer, você também pode acionar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Para isso você aperta esta tecla aqui, você vê que ele já está ativo. Eu seto o controle de cruzeiro, escolho a velocidade usando aqui os botões do lado esquerdo. Então, por exemplo, eu setei ali a velocidade de 120, que é a permitida aqui na via. Aí eu tenho esse botão que eu posso escolher a distância que eu quero do veículo da frente. Essa aqui é a distância maior, ou eu posso reduzir para essa distância menor. Então ele vai manter a distância fixa em relação ao carro da frente. Se o carro da frente reduzir mais a velocidade, ele vai reduzindo a velocidade do Jetta. Quando o carro da frente sai, ele reestabelece a velocidade. O detalhe interessante é que esse controle de cruzeiro adaptativo aqui também funciona na cidade. Então quando você está no trânsito pesado, o carro para, ele para o carro e na hora de você sair, você só dá um toquinho no acelerador que ele volta na velocidade programada. Se vocês me perguntarem qual dos sistemas que eu acho mais legal, se é esse, o do Jetta, com o controle de cruzeiro adaptativo e o alerta de colisão frontal, ou o do Cruze, que tem o alerta de colisão frontal e o sistema de manutenção de faixa, eu vou dizer que eu prefiro este sistema aqui, que você consegue fazer muito mais uso dele do que o de manutenção de faixa. Manutenção de faixa você vai usar na estrada praticamente. Já o controle de cruzeiro adaptativo aqui do Jetta, você vai usar a todo momento. E particularmente eu acho que prevenir uma eventual colisão traseira com um sistema que desacelera o carro sozinho e reacelera é mais útil do que o de manutenção de faixa. O ideal seria que os dois carros tivessem tudo. Mas se tiver que escolher entre um e outro, eu fico com esse aqui do Jetta. Eu estou usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Vocês estão vendo que ele está programado para 120. E eu não tenho o carro à minha frente. Porém, eu tenho um carro andando ali na faixa da esquerda. Como a gente sabe, é proibido ultrapassar pela direita. E o controle de cruzeiro adaptativo, olha só, ele identifica o carro na faixa da esquerda e mesmo não tendo ninguém à minha frente, ele não executa a ultrapassagem. Isso é muito bom, uma vez que o sistema está programado para respeitar esta lei de trânsito. Estamos com o controle de cruzeiro ativado, como vocês viram aqui, ó. Está programado, o carro parou agora, ele continua parado. E o que eu vou fazer? Na hora que o trânsito sair, eu só vou dar um toquinho no acelerador para vocês verem como ele reestabelece automaticamente. Olha lá, toquinho no acelerador e ele já
reestabeleceu aqui o movimento. Inclusive, ó, tá funcionando normalmente o controle de cruzeiro adaptativo. E agora, no momento que ele identificar o carro à frente, que ele já fez isso, inclusive eu vou mudar aqui para a tela de identificação. Olha como é prático esse controle de cruzeiro, mesmo no trânsito. Dessa forma, esse é um equipamento que ajuda e ajuda bastante ao motorista a reduzir o seu estresse, principalmente no para e anda das grandes cidades. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.